Nós vamos ler, queridos, a partir do verso de número 10, Atos capítulo 9, a partir do verso de número 10. Eu lerei, peço que os irmãos acompanhem com atenção, com interesse, com reverência. É a palavra do Senhor para a nossa vida. Atos capítulo 9, a partir do verso 10. Assim registrou Lucas. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus, e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali enviaram-no para Tarso. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, como já foi pedido, que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra que acabou de ser lida. Que o Senhor, ó Deus, não permita que nada nos atrapalhe de sermos bons ouvintes e também praticantes da Tua palavra, para que possamos, ó Deus, em obediência, cumprir a Tua vontade, o Teu propósito para nós, para a Tua igreja, para a Tua glória. No santo e precioso nome de Jesus, nós oramos gratos. Amém. Este é para nós um mês especial para a nossa igreja, no que diz respeito a missões. Oficialmente, é no mês de agosto é o mês das missões, né, na Igreja Presbiteriana do Brasil, porque foi em agosto que chegou Simonton, Ashbel Green Simonton, missionário presbiteriano, que trouxe, né, a Igreja Presbiteriana para a nossa nação e fundou aqui, né, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas
Desde a nossa primeira conferência missionária, nós percebemos que era difícil fazer uma conferência missionária em agosto. Os missionários são convidados por muitas igrejas para falar em agosto. Então, como julho é o mês de aniversário da nossa igreja, nós temos realizado a nossa conferência missionária em junho. E nós teremos, ao final deste mês de junho, a nossa 10ª conferência missionária. Eu não sei os irmãos, mas eu já estou muito animado, empolgado, pensando, sobre a conferência missionária. O Ministério de Missões esteve reunido na sexta-feira, e os irmãos estão planejando, estão organizando essa conferência missionária. Para mim, falar de missões, meus irmãos, é um tema empolgante, porque eu entendo que o Senhor nos chamou para proclamar o Evangelho. Nos chamou, como nós temos visto lá em Atos 1:8, para sermos suas testemunhas. Agora, eu tenho ouvido sobre missões já há tantos anos, e eu me lembro quando, na minha adolescência, ao ouvir sobre missões, eu via muita gente falando assim: olha, você precisa fazer missões, você precisa pregar o Evangelho, porque depende de você. Se você não pregar, as pessoas não ouvirão e as pessoas não serão salvas. Quantas mensagens eu ouvi, por exemplo, lá em Mateus 24, quando Jesus diz que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. E pregadores dizendo, missionários dizendo, está vendo? Se você não pregar, enquanto você não pregar o Evangelho, Jesus não vai voltar. Não virá o fim, não virá a consumação. Depende da igreja. Irmãos, essa é uma visão equivocada. No que diz respeito, é como se Deus dependesse de nós. É claro que, quando Jesus diz o Evangelho será pregado por toda a terra, então virá o fim, Jesus não está dizendo se o Evangelho for pregado. Jesus está dizendo o Evangelho vai ser pregado e então virá o fim. Não é, queridos, uma possibilidade ou algo está condicionado. Jesus não está só aguardando, dizendo, tomara que eles preguem logo para que eu possa voltar. Não, não é isso. Jesus está dizendo o que irá acontecer. O Evangelho vai ser pregado. Eu não sei se você vai participar disso ou não, mas o Evangelho será pregado. Deus usará a sua igreja. Esse Evangelho será pregado, então virá o fim. Então é equivocado pensar que Deus esteja na nossa dependência, Deus dependa de nós. Agora, há um outro lado também. Há aqueles que, entendendo a soberania de Deus, como nós vimos no domingo passado, na conversão, é Deus quem converte, é Deus quem salva os seus eleitos, aqueles que vão para um outro extremo. Bem, já que é Deus quem conduz a sua obra soberanamente, já que Deus já tem os seus escolhidos, já que Deus é Deus quem salva, é o Espírito Santo quem dá nova vida, é Deus quem dá fé, é Deus quem converte, então eu vou ficar tranquilo. De alguma forma, já que isso vai acontecer, então não depende de mim, então vou ficar tranquilo. Irmãos queridos, conquanto Deus não dependa de nós para fazer a sua obra em sua soberania, Deus escolheu usar a sua igreja para a pregação do Evangelho. Deus resolveu usar a sua igreja para o acolhimento dos convertidos. Deus escolheu usar a sua igreja para a instrução dos convertidos. Deus escolheu usar a igreja para a pregação, para o batismo, para a instrução. Quando nós olhamos, por exemplo, em Mateus 28, a partir do verso 18, nós lemos Jesus dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês. Queridos irmãos, missões é obra do Senhor. O Deus soberano, é Ele quem converte, é Ele quem escolhe, é Ele quem converte, é Ele quem salva, é Ele quem santifica. É Ele, meus irmãos, que dá o crescimento espiritual. Mas Deus, em sua soberania e graça, resolveu usar a sua igreja para realizar a sua obra. Não é esse um bendito privilégio para nós? Queridos, o resumo da mensagem desta noite é esse. O Deus que realiza a sua obra de forma soberana e graciosa, como nós vimos no domingo passado, resolveu usar as nossas vidas, resolveu usar a sua igreja
na realização da sua obra. Nós veremos isso em duas partes. A primeira delas é o Senhor, em sua graça e soberania, resolveu usar as nossas vidas para o acolhimento, não somente para testemunharmos do Senhor, mas para o acolhimento daqueles que o Senhor converte. Olhem comigo novamente, a partir do verso 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Até aqui o verso 14. Queridos, nós temos olhado para este livro maravilhoso, da maravilhosa palavra do Senhor, e desde o capítulo 1, quando nós vimos Jesus instruindo os seus discípulos antes de subir aos céus, Jesus dizendo: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria, até os confins da terra, até os confins do mundo. E nós temos visto, queridos, o que Deus tem feito na vida e através da vida dos seus discípulos da sua igreja. Nós já lemos sobre o derramamento do Espírito Santo, nós já lemos sobre Deus capacitando a sua igreja para testemunhar dele. Nós temos visto, queridos, como Jesus continua atuando. Sim, Jesus subiu aos céus, mas ele continua trabalhando, ele continua agindo, ele continua convertendo, ele continua fazendo maravilhas, e ele tem feito isso através do Espírito Santo, ele tem feito isso através da sua igreja. E nós olhamos no domingo passado para os 9 primeiros versículos aqui de Atos 9, e nós lemos a respeito de uma conversão, que ficou muito famosa. Alguns dizem que é a conversão mais importante da história. Nós lemos a respeito da conversão de um homem chamado Saulo. Sim, Saulo, aquele mesmo que perseguia a igreja de Jesus, aquele que havia pedido que quando Estevão foi apedrejado, as vestes de Estevão haviam sido deixadas aos seus pés. Ele havia consentido e ele vinha consentindo com a morte daqueles que testemunhavam de Cristo. Ele vinha perseguindo a igreja do Senhor Jesus. Ele fez isso em Jerusalém. E nós vimos que Saulo, ele entendendo que haviam discípulos de Jesus já em Damasco, capital da Síria, ele resolve fazer uma viagem até Damasco. Ele pede autorização dos sacerdotes, ele pede autorização da liderança lá do Sinédrio, para que pudesse chegar nas sinagogas em Damasco, e ao encontrar cristãos, arrastá-los para Jerusalém, para que ali fossem julgados e condenados. Bem, nós vimos no domingo passado, ao olhar para os 9 primeiros versículos do capítulo 9, que a caminho de Damasco, em busca de perseguir cristãos, em busca de caçar cristãos, ele nem imaginava, mas era ele que estava sendo caçado. Ele caçava cristãos para prender, para torturar, para que fossem mortos, mas ele estava sendo caçado pelo Senhor para ser salvo, para ser transformado e para se tornar um instrumento nas mãos do grande Deus. E então o Senhor Jesus aparece para ele, como nós vimos no domingo passado, e Jesus diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele diz: quem é o Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Nós aprendemos na semana passada, queridos, que o Senhor realiza a sua obra de forma gloriosa, de forma graciosa, de forma soberana. Foi o Senhor quem alcançou aquele homem, e é o Senhor quem tem alcançado pecadores até hoje. Não somos nós que vamos até o Senhor, Ele quem vem até nós. Não somos nós que abrimos o nosso coração para o Senhor, é o Senhor quem abre o nosso coração. Nós cantamos ainda há pouco, aquele cântico: vem esta hora da adoração, dê a Ele o seu coração. Nós usamos essa figura de linguagem, e nesse sentido, nesse cântico, é no sentido mais de consagração, sem dúvida alguma, mas nós sabemos que é o Senhor quem age, nós apenas respondemos à ação soberana do Senhor. E nós lemos então, aprendemos domingo passado sobre como Deus alcançou aquele homem de forma graciosa, de forma soberana, e ele tem feito isso até hoje. Então Saulo é alcançado pela graça do Senhor, ele fica cego, ele fica alguns dias ali sem comer, sem beber, e no verso de número 10 nós lemos que ali em Damasco havia um homem chamado Ananias. Nós já havíamos lido aqui em Atos sobre um outro Ananias.
não é o mesmo. Aquele outro Ananias já havia morrido, ele havia mentido, tentado mentir para o Espírito e ele já havia sido morto. Aqui Ananias certamente é um daqueles convertidos em Damasco, um daqueles que havia sido alcançado pela graça do Senhor. E o Senhor aparece para ele numa visão. Diferente do que acontece com Saulo, que Jesus Cristo aparece para ele, aqui é uma visão, apenas uma visão, né, do Senhor. E o Senhor diz a Ananias, e ele prontamente responde: eis-me aqui, Senhor. E aí vem a ordem do Senhor: levante-se e vá à rua que se chama Direita. Essa rua existe até hoje, ali na capital da Síria. E na casa de Judas, também não é, meus irmãos, os Judas que, nem Iscariotes, nem o outro Judas que escreveu a epístola. Procure um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Queridos irmãos, a ordem do Senhor para Ananias naquela visão é uma ordem clara. Deus fala o que ele deveria fazer, para quem ele deveria ir, quem era o homem a quem ele deveria ir e falar. Ele fala que é um homem de Tarso, ele fala que aquele homem estaria orando, e que aquele homem já tinha tido uma visão a respeito de Ananias então impondo as mãos sobre ele para recuperar a visão. Agora, é curioso que Ananias tem essa visão do Senhor. Ananias era um homem temente a Deus. Mais à frente, em Atos, nós leremos sobre isso. Era um homem que tinha temor a Deus. Ele tem aquela visão. Mas aquelas palavras não fizeram sentido na cabeça de Ananias, porque Ananias sabia quem era aquele homem de Tarso. Ananias sabia quem era Saulo. Então ele responde para o Senhor: Senhor, como se Deus não soubesse, né? Faltava ele dizer: Senhor, não sei se o senhor está sabendo, mas, olha, tenho ouvido, tem muita gente falado a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Não sei se o senhor sabia, mas esse homem que o senhor está mandando eu ir, impor as mãos sobre ele, para que ele recupere a visão, é alguém que tem feito mal para o teu povo, para a tua igreja. Ele como que está tentando argumentar com Deus: será que o Senhor está certo o que o Senhor está me pedindo? Será que faz sentido o que o Senhor está me pedindo? E então Ananias continua e ele diz: olha, não foi só em Jerusalém não, ele fez muito mal aos teus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ele vai argumentar com Deus. Nós não sabemos se Ananias esperava que Deus dissesse: então tudo bem, deixa para lá. Nós não sabemos o que passava na cabeça de Ananias, mas certamente era algo muito estranho que Deus estava pedindo para ele. Mas Deus continua, o Senhor diz a Ananias: vá, é para você ir. Como que dizendo: eu sei o que estou fazendo, eu sei quem é este homem de Tarso, eu sei o que ele fez, eu sei por que ele veio aqui para Damasco. Vá, este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Queridos irmãos, o Senhor escolhe quem Ele quer para realizar a sua obra. Esses dias eu ouvi alguém dizendo: Deus não tem escolhido muita gente boa para isso, né? Não tem escolhido muita gente capacitada para isso, ou muita gente digna para isso. Aliás, se fosse assim, quem seria escolhido para a obra? Quem seria escolhido para ser um instrumento nas mãos do Senhor? Mas é encorajador, pelo menos para a minha vida, ver nas Escrituras como Deus tem usado gente que não merecia. Deus tem usado ao longo de toda a história, e no Antigo Testamento nós vemos Deus chamando uma pessoa como Moisés, alguém que cheio, né, de desculpas, e quando nós lemos lá em Êxodo 3, e Deus vai falar com ele e diz assim: mas Senhor, e começa a trazer uma série de desculpas e dizer: mas o que eu vou dizer quando chegar lá? Mas eu sou pesado de língua, Senhor, manda quem o Senhor quiser, menos a mim. E Deus, é claro, Ele tem muito mais paciência do que a gente, né? Pensando, se fosse eu, já teria dito: deixa para lá, Moisés. Mas Deus diz: eu vou usar você, e você será o meu instrumento. Deus tem usado pessoas que têm limitações, pessoas que não têm méritos, e Deus tem feito isso ao longo da história, e Deus tem usado contra a nossa compreensão, ou diferente da nossa razão, ou como achamos que deveríamos ser. Deus tem usado gente
que não fazia bem para o povo dele. E ele vai dizer então para Ananias: vá, porque é esta pessoa que eu escolhi. Não foi Saulo quem escolheu isso, foi eu que escolhi, diz o Senhor, para ser um instrumento nas minhas mãos. Eu escolhi para falar aos gentios, para falar aos reis, para falar aos filhos da casa de Israel. E de fato nós conhecemos a história deste homem, do apóstolo Paulo. Foi isso que Deus fez com ele. Deus usou este homem para falar para os gentios. Ele ficou conhecido como apóstolo aos gentios. Por quantos lugares aquele homem foi, passou, para quantas pessoas que não eram da casa de Israel ele pregou. Mas ele pregou para reis também, ele usava as oportunidades. Paulo foi alguém que aproveitava as oportunidades, e ele aproveitou as oportunidades para falar para reis, para governadores, para autoridades, e falou também para os filhos da casa de Israel. É curioso o que nós lemos quando Paulo chegava numa cidade, antes dele começar a pregar aos gentios, ele ia à sinagoga, e ali ele pregava aos judeus. Deus, queridos, Ele escolhe quem Ele quer. Ele tem escolhido pessoas bem fora do que nós achamos que deveria ser o perfil, porque, irmãos, a questão não é se alguém merece ser usado. Nenhum de nós é merecedor. A questão não é quem é capacitado para a obra, porque nenhum de nós naturalmente o é, mas a verdade é que Deus escolhe quem Ele quer, e é Ele quem capacita, e nenhum dos escolhidos é merecedor, nem para salvação, nem para ser um instrumento nas mãos do Senhor, mas Ele tem feito isso, graças a Deus por isso. Prova disso nós, escolhidos pelo Senhor, para sermos salvos e para sermos instrumentos nas mãos dEle, e Ele tem feito isso. E então, nós lemos no verso de número 16, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. É possível que aqui Deus esteja dizendo, como ele fez muito mal, ele vai ver o que é de fato o sofrimento, ou é possível que Deus esteja dizendo, ele vai aprender a respeito do sofrimento de Cristo. O fato é que Deus diz, eu vou mostrar para ele quanto deve sofrer pelo meu nome. E Deus mostrou isso para ele. E aquele homem aprendeu quanto deve sofrer pelo nome do Senhor. Nós não vamos agora gastar tempo aqui, num outro momento nós vamos contar um pouco dos sofrimentos daquele homem. Então, diz o verso 17, Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Olha, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Ananias sabia bem quem era Saulo, Ananias sabia bem o que ele havia feito, mas diante da ordem do Senhor, o Deus gracioso que salva de forma graciosa e soberana, que elege aqueles que não mereciam, que resolve usar quem Ele quer usar, e tem usado pessoas tão estranhas para nós, e graças a Deus por isso, ele fala com Ananias, e Ananias obedece. E quando Ananias chega ali onde Saulo estava, me chama a atenção ele dizer, Saulo, irmão. Saulo, irmão. Queridos, o Senhor, Ele tem feito antigos inimigos se tornarem irmãos. Deus faz coisas maravilhosas, não é verdade? Deus faz com que um homem perseguidor da igreja se tornasse um membro da igreja. Faz de alguém que perseguia Cristo e a igreja de Cristo, um servo de Cristo, um daqueles também agora do caminho. Faz dele um filho. A doutrina da adoção é uma doutrina maravilhosa. Os nossos catecismos falam sobre, a nossa confissão de fé fala sobre essa maravilhosa doutrina. Deus adotando na sua família pessoas que foram escolhidas e salvas pela graça. Saulo, que antes não era um filho de Deus, porque para sermos filhos de Deus, aliás, atenção, há uma frase comum que é dita, comumente, diz, todos são filhos de Deus. E alguém diz assim, eu também sou filho de Deus. Será? E não são filhos de Deus aqueles mais evoluídos espiritualmente, aqueles mais que se destacam, não é isso. Lá em João 1, por exemplo, nós lemos que Jesus veio para os seus, mas os seus
O seu povo, o povo judeu, não, eles não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqueles que são escolhidos pelo Senhor, são tocados pelo Senhor, são convertidos, recebem uma nova vida, recebem fé para a salvação, passam a crer no Senhor e se tornam membros da família da fé. Daí Jesus nos ensinar a orar lá no Sermão do Monte, como nós lemos hoje, né, pela manhã na liturgia, lá em Mateus 6, Jesus nos ensinar a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Nós podemos chamar a Deus de Pai por meio de Jesus Cristo, o unigênito do Pai. Nós somos adotados, queridos, na família da fé, nos tornamos filhos de Deus através de Cristo, e foi isso que aconteceu com Saulo, e é por isso, queridos, que Ananias chega para Saulo e diz: Saulo, irmão. É assim que você vê aqueles que fazem parte da igreja do Senhor. É assim que você trata como irmãos, é assim que você ama, como nós lemos ainda há pouco em João, Jesus dizendo que devemos amar uns aos outros. É assim nos tratamos e de fato vivemos como irmãos. Ananias trata Saulo como irmão. E na continuação nós lemos, ele diz que Jesus apareceu para você no caminho para cá e me enviou, para que você volte a ver e ficar cheio do Espírito Santo. E no verso 18, nos é dito: imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas que pareciam com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se, foi batizado, e depois de comer sentiu-se fortalecido. Ananias faz aquilo que Jesus disse lá em Mateus 28, que devemos fazer discípulos, devemos batizá-los, devemos ensiná-los. Ananias então vai até Saulo, o trata como irmão, impõe as mãos como Deus havia dito, e Saulo então é batizado. Ele passa, queridos, a integrar a igreja do Senhor Jesus. O batismo é a marca de que a pessoa faz parte da igreja do Senhor, do povo de Deus. No Antigo Testamento era circuncisão, Saulo era circuncidado. Ele vai dizer, circuncidado, que ele havia sido circuncidado, né? Conforme todo judeu ao 8º dia, ele era circuncidado, mas ele não fazia parte do povo de Deus, porque, queridos, a partir de Cristo, não são mais os judeus que são o povo de Deus, mas aqueles que creem em Cristo. E Saulo então passa a crer no Senhor Jesus, é batizado e se torna um filho de Deus, e um dos caminhos também, um daqueles que fazem parte do caminho do Senhor. Nós aprendemos, queridos, aqui, através de Deus tratando com Ananias, que nós devemos ser instrumentos, irmãos, para acolher aqueles que Deus tem convertido, não importa o passado da pessoa. Imagina você falar assim: não, mas esse não é possível. Quantas vezes fazemos até acepção de pessoas, quantas vezes olhamos e inclusive nem evangelizamos, dizendo: não, esses eu não vou evangelizar. Talvez como Jonas: lá eu não vou não. Não podemos agir assim. Deus tem os seus escolhidos, aliás, nós não sabemos quem são os escolhidos de Deus. É por isso que não devemos selecionar: eu vou pregar aqui, eu vou pregar ali. Jesus diz que devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Lá no final de Marcos nós lemos sobre isso. No final de Mateus nós lemos Jesus dizendo que devemos fazer discípulos de todas as nações. Não sabemos quem são os escolhidos do Senhor. Devemos pregar para quem? Para todos que tivermos oportunidade. Mas essa pessoa será? Para todos. Deus tem poder para converter. Não, mas essa pessoa, acho que essa não. Será que tem gente mais fácil para ser convertido? Às vezes passa isso pela nossa cabeça, né? Fulano de tal é uma pessoa tão boa, só falta ser crente. Não está difícil esse, hein? Olha como ele é um marido zeloso, cuidadoso, é bom pai, né? Ele é uma pessoa muito boa, faz o bem para todo mundo. Esse está facinho, para esse eu vou pregar, porque esse está facinho. Esse está morto nos seus pecados, e é impossível para essa pessoa ser salvo por ele mesmo. Qual é a condição de todos sem Cristo? Morte espiritual. Paulo vai dizer: todos pecaram e carecem da glória de Deus. E existe aquele que está na prática do pecado, que faz muitas coisas, faz coisas terríveis, você olha e fala: não, esse está difícil para se converter.
Não existe isso de fácil e difícil. Na verdade, humanamente falando, é impossível para o homem se converter. É impossível alguém por si mesmo ouvir a palavra e aceitar a palavra e crer em Cristo e aceitar a Jesus. Esta é uma obra do Espírito. É o Espírito quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, devemos pregar para todos e devemos acolher a todos que o Senhor tem trazido. Eu me lembro quando adolescente, 14, 15 anos, eu estava lá no meu curso, né, de eletricista de manutenção, e nós passávamos, o curso era das 7h30 da manhã até as 16h30, passávamos o dia inteiro ali no curso, eram 2 anos de curso. E eu me lembro, levava o meu Novo Testamento, né, naquela época o Senhor já havia me alcançado, eu creio que foi a época que eu fiz a minha profissão de fé, eu levava o meu Novo Testamento, ia ali na hora do almoço, né, depois comia a minha marmitinha, eu abria o meu Novo Testamento e alguns se aproximavam e eu falava de Jesus para algumas pessoas, mas eu me lembro que havia um ali, chamava Fabiano. Fabiano era uma pessoa assim que tinha práticas que eu olhava e falava assim, esse eu não vou nem perder meu tempo falando de Jesus, e é claro que ele também não demonstrava nenhum interesse. Eu me lembro que passado o primeiro ano nós entramos em férias, né? E íamos para a empresa trabalhar, ficávamos um mês de férias, ficávamos lá fazendo estágio na empresa. E quando nós voltamos, me chamou a atenção porque Fabiano apareceu de roupa social. Fabiano de camisa social, calça social. E você vê um adolescente vestido assim, não é normal, né? E ele se apresentou com uma fala diferente. Fabiano havia sido alcançado pela graça de Deus nas férias. Havia saído para as férias, né, longe de Deus e voltado convertido. E aquilo me chamou a atenção porque eu pensei comigo mesmo, eu não gastaria tempo, né, achava que para ele não havia jeito. E foi ele quem Deus alcançou. Nunca me esqueci dessa história e aprendi que eu não devo achar alguém difícil, alguém fácil. Há aqueles que Deus escolheu, eu não sei quem são, e esses vão ser convertidos porque o Espírito Santo tem poder, é o que nós chamamos na teologia de graça irresistível. Aqueles que Deus tem propósito de salvar, Deus vai salvar, porque o Senhor tem poder para nos dar nova vida, tem poder para tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne, tem poder para nos tornar uma nova criatura. Então Ananias de fato não tinha motivo para não ir até aquela casa, para não chamar Saulo de irmão, porque Deus o havia convertido. Mas é curioso, irmãos, que por vezes nós não agimos como deveríamos agir. Quando nós olhamos, agora vamos pular aqui uma parte, depois nós voltaremos. Vamos passar aqui para o verso de número 26. Para o verso de número, para o verso de número 26, não. Vamos passar para o verso, ele fala aqui do verso de número 19. E diz que Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava o nome de Jesus. Mas vamos olhar aqui para o que aconteceu com aquele homem, um pouquinho à frente. Vejam comigo, a partir do verso de número 26. A partir do verso de número 26. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Até aqui. Vejam, irmãos, Saulo estava em Damasco. Depois ele vai para Jerusalém. Né? Em um outro texto, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele menciona que ele esteve na Arábia e ficou por lá cerca de 3 anos. Lucas não registra isso, Lucas passa por isso, não sabemos o porquê, mas o fato é que depois Saulo vai justamente para Jerusalém, ele volta para Jerusalém, e lá certamente sua fama era ainda pior. Sim, Damasco, a fama de Saulo já havia chegado lá. Os irmãos podem imaginar qual era a fama de Saulo em Jerusalém. Irmãos,
Foi em Jerusalém que a maioria havia sofrido perseguição. Foi ali, queridos, que Pedro e João haviam sido presos. Foi ali que Estevão havia sido morto. Foi ali, queridos, que aconteceu grande perseguição. E foi ali que Saulo estava, durante toda aquela perseguição. Lá certamente então a sua fama era ainda pior, e lá estão pessoas, familiares, amigos de gente que havia sido presa, gente que havia sido torturada, gente que certamente havia sido morta. Lá estavam os amigos, queridos irmãos de Estevão. E aí chega Saulo. Não é, meus irmãos, de estranhar o que diz o texto, que ele chega em Jerusalém, ele procura se juntar aos discípulos, porém todos tinham medo dele. Não é de se estranhar a desconfiança, não acreditando que ele fosse discípulo. Quantas vezes, irmãos, nós temos dificuldade e ficamos desconfiados com algumas pessoas? É claro que quem se achega à igreja, nós não vamos já dizendo, olha, pode vir aqui, você quer ser batizado? Não é assim. É claro que existe, um tempo de preparo, é claro que nós vamos procurar conhecer a pessoa, mas nós não podemos, queridos, agir de forma a fazer acepção de pessoas e não recebendo bem algumas pessoas. Nós temos que receber bem aqueles que Deus tem trazido. Não significa que todos esses que têm chegado aqui são convertidos e vão ser bênção aqui, não significa isso. É fato que algumas pessoas se achegam e depois de um tempo se mostram não convertidas. É fato que existe até aqueles que se achegam, parecem ser convertidos, como Simão. Lembram da história que nós vimos alguns domingos atrás, Simão o mágico? Parecem aceitar a fé, são batizados, mas depois se mostram que não pertencem ao Senhor. E cedo ou tarde eles vão se afastar e não vão voltar mais. É fato que isso acontece. Mas nós não sabemos. Nós devemos receber bem a todos. Nesses meus quase 17 anos de pastor e muitos mais anos aí como convertido, eu me lembro de muitas pessoas que eu procurei receber com carinho, com atenção, com amor. Algumas delas, depois de certo tempo, voltaram as costas, me ignoraram. Algumas delas se afastaram e nunca mais voltaram. Mas, irmãos, se vocês me perguntarem, eu não me arrependo de ter recebido bem essas pessoas. Eu não me arrependo de ter tratado-as como irmãos. Eu não me arrependo de ter gasto tempo com elas, de ter sido amoroso com elas. E eu não creio que Deus vai me cobrar. Você recebeu bem tal pessoa, você foi amoroso com tal pessoa, e ela nem era uma convertida. Eu creio que Deus vai me cobrar daqueles que se achegaram até a mim, e eu não recebi bem. Como eu disse, irmãos, nós não sabemos de fato quem é convertido. É possível que alguém se demonstre como um possível convertido, e não seja convertido. Isso não deve nos levar a não receber bem. Nós precisamos receber bem a todos. Eu fico pensando, como igreja do Senhor, será, queridos, que nós temos feito isso? Será que nós temos recebido aqueles que Deus tem trazido até o nosso meio? Saulo, ele volta então, e lá, como nós vimos, lá estavam pessoas que ele havia feito mal, e Saulo procurava, diz o texto aqui no início do verso 26, se juntar a essas pessoas, a esses discípulos. Aliás, também me chamou muito a atenção, eu fiquei pensando sobre esse texto. Saulo, lá em Damasco, já procura estar com os discípulos, e ao voltar para Jerusalém, ele quer estar com quem? Com os discípulos. Convertido, ele sente a necessidade de estar com outros convertidos. Nós ouvimos o reverendo Deus falar ainda há pouco, nós somos membros do corpo de Cristo, e os membros do corpo de Cristo, eles querem se achegar ao corpo de Cristo, a outros membros do corpo de Cristo. É natural daqueles que se tornam da família da fé, desejar estar com outros da família da fé. É natural um irmão querer estar junto com outros irmãos. E Saulo, ele volta para Jerusalém, e a primeira coisa que ele quer fazer é estar junto com os discípulos. Ele demonstra a conversão. Eu acabei não falando isso. Quando Ananias chega, ele estava orando, e Deus havia falado que ele estaria orando. Ele demonstra agora, convertido, há uma necessidade do convertido em orar.
Não é natural alguém que é convertido não ter desejo de falar com Deus. O convertido, isso é natural. Assim como um bebê, naturalmente ele já busca o peito da mãe em busca do leite, o convertido, ele sente a necessidade de orar. Alguém que não sente a necessidade de orar, de falar com Deus, deve avaliar se de fato já é nova criatura. Alguém que é convertido e não sente o desejo de estar com o povo de Deus, de congregar, de adorar a Deus junto com os irmãos, de caminhar com os irmãos, de amar os irmãos, de ser amado no meio da família da fé, deve desconfiar da conversão. Então Saulo deseja estar com aqueles que antes ele perseguia. Aliás, Deus faz coisas maravilhosas, não é? Ele sai de Jerusalém como um perseguidor da igreja de Cristo, e volta para Jerusalém como alguém que agora pertence a Cristo. Deus faz coisas maravilhosas. Ele sai de Jerusalém para perseguir e prender discípulos de Cristo, e volta transformado por Deus agora para se juntar aos discípulos. Irmãos queridos, pessoas alcançadas pela graça do Senhor, pessoas alcançadas pelo Evangelho do Senhor, têm que aprender a fazer o que Jesus fez, ou seja, a receber pecadores, a andar com eles, a inseri-los no corpo de Cristo. E agora, nós lemos a respeito de um homem chamado Barnabé. Acompanhem comigo o verso de número 27. Mas, que bom que tem esse mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos. Enquanto em Jerusalém, muitas pessoas estavam desconfiadas, muitas pessoas estavam ainda olhando torto, ainda estavam, e de fato, irmãos, precisamos compreender, eles tinham motivo para isso. Depois de tudo que Saulo havia feito, eles tinham motivos para ficarem desconfiados, mas enquanto muitos estavam daquela forma, Barnabé, e outra passagem vai dizer, homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. É Barnabé, e que Deus vai usar em tantas outras situações. É quem vai estender o braço. É quem vai pegar Saulo. É quem vai apresentá-lo aos apóstolos. É quem vai contar a respeito da conversão daquele homem. É quem vai ser um instrumento nas mãos do Senhor, para inserir Saulo entre os discípulos, entre os apóstolos, para ser um instrumento de bênção na vida daqueles irmãos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos de mais Barnabés na igreja. Gente para ficar desconfiado, gente para ser indiferente, gente para não receber bem. Disso nós não precisamos. Nós precisamos de gente que a semelhança de Cristo, que aprendendo com Cristo, age com compaixão, age com amor, age de forma graciosa, e é um instrumento para integrar as pessoas, é um instrumento para que as pessoas sejam abençoadas no corpo de Cristo. Você não precisa, então a pessoa vem à nossa igreja, e muitas vezes ninguém anota, ninguém nota a pessoa. A pessoa entra e sai. Eu já tive essa experiência de ir a igrejas e entrar na igreja, né? Me lembro época de férias, você vai conhecer uma igreja, né? E chega na igreja, algumas têm até alguém na porta e cumprimenta, às vezes o diácono cumprimenta, você entra na igreja e participa do culto, e sai e não é notado. Eu me lembro de participar de um curso numa igreja presbiteriana, não vou dizer qual é, por questão ética. Eu fui, era um sábado o dia todo, eu cheguei naquela igreja, e era um curso, e nós participamos daquele curso o dia todo, na hora do almoço nos sentamos à mesa, comemos ali, e eu saí, eu acho que somente o diácono, quando eu cheguei, foi quem me cumprimentou. Graças a Deus eu já era, não sei nem se eu já era pastor, não me lembro, mas eu fico pensando, se eu fosse alguém que estivesse em busca, né, como Saulo, em busca do povo de Deus, para estar congregando, não fui nem notado. E nós, é claro, não devemos ir para sermos notados, não é isso. Mas o novo convertido, ele quer ser acolhido, ele precisa ser acolhido. Quanta gente entra na igreja e sai da igreja, ele não é notado. Nós temos nos preocupado com isso, por isso nós temos uma comissão de recepção. Nós temos nossos diáconos, nós temos uma comissão de recepção. Nós temos o nosso cafezinho após o culto, que teremos hoje, e dizemos, olha, os irmãos que estão nos visitando, por favor, desçam. E eu costumo ainda falar, desça para que a gente possa conhecê-lo melhor, desça para que nós possamos cumprimentá-lo.
Já aconteceu, irmãos, algumas vezes, eu fazer isso. Eu fico ali à porta cumprimentando e depois eu desço. E aquelas pessoas que eu convidei para descer, para que a igreja pudesse recebê-los, estão num canto sozinhos. E tem uns grupinhos ali conversando, e veja, nós não somos contra os grupinhos. O problema não é ter panelinha na igreja, o problema é ter panelinha com tampa fechada. O problema é nós nos fecharmos e não conseguirmos olhar principalmente quem está chegando. Não somente visitantes de primeira vez, mas pessoas que estão há pouco tempo na igreja. E algumas ficam num cantinho e ninguém conversa com elas. Eu fico pensando, meu Deus, eu acabei de falar, olha, desçam porque... E mesmo assim não há quem converse. Irmãos, nós não precisamos fazer parte da equipe de recepção da igreja para receber com sorriso, para receber com gentileza alguém que está visitando, ou alguém que está há pouco tempo. Nós não precisamos, queridos, fazer parte de determinado ministério para fazer isso. Nós devemos fazer isso. Você não precisa ser um diácono para ajudar alguém que está vindo na igreja pela primeira vez. Às vezes é uma mãe com criança, não sabe onde ficar. Às vezes é alguém que está vindo pela primeira vez. Nós tivemos um grupo hoje grande de irmãos da primeira igreja presbiteriana de Pouso Alegre. Depois eu fiquei pensando, será que eles sabiam qual é a classe, onde fica a classe? E nós não precisamos ser diáconos para chegar e dizer, escuta, você está aqui pela primeira vez, eu percebi, você se levantou quando o pastor apresentou, você sabe qual classe, nós temos a classe aqui, tal classe, tal classe. Nós, queridos, não precisamos ter cargos para trabalharmos na igreja, para recebermos bem as pessoas, para sermos instrumentos. Depois a pessoa não é só receber bem, a pessoa precisa ser integrada na igreja, precisa começar a participar. Ela precisa saber das programações da igreja, ela precisa ser acolhida e ser acompanhada. Você não precisa ser pastor para fazer isso, presbítero para fazer isso, você não precisa ser presidente de sociedade interna para fazer isso, você precisa ser crente. Das muitas pessoas que estavam ali, foi Barnabé quem estendeu as mãos para Saulo, foi Barnabé quem o tomou e disse, vem aqui comigo. Como nós precisamos de gente que faz isso, olha, vem aqui comigo, você está precisando de ajuda. Às vezes, irmãos, tem gente que chega aqui, que está há algum tempo aqui, desesperado de alguém para caminhar junto, de alguém para estender o braço, de alguém para orar por ela. Tem gente que tem chegado aqui, e do jeito que chega ela fica e olha para baixo e fica. E parece que as pessoas não conseguem perceber, olha, essa pessoa não está bem. Ou quando percebem, diz, não é comigo isso. Nós precisamos, como nós ouvimos ainda há pouco, ao olhar para João 15, nós precisamos, irmãos, ver a necessidade de agir com amor. Você não precisa ser um dos pastores ou presbíteros para acolher com amor e atenção aos que chegam, aos que já estão aqui. Nós precisamos, irmãos, de gente. Além disso, nós precisamos de um grupo de pessoas dispostas a irem atrás daqueles que sofrem, daqueles que estão se afastando por alguma razão. Tem gente se afastando, não sei se você percebeu. Tem gente que já não vê há algum tempo. Tem gente que está passando por problemas. Eu até percebi que fulano de tal não tem vindo. Alguém deve ter ido atrás. Aí eu vou dizer assim, alguém deve ter ido atrás. O pastor que vai atrás. Irmãos, nós precisamos estar mais atentos a isso, sermos Barnabés, sermos pessoas que estendem a mão, que veem a necessidade, que agem com misericórdia, que de fato são bênção. Isso tem que ser um esforço coletivo da igreja, não só dos oficiais. E como tratar alguém que aparece depois de um tempo? Fulano, até que enfim você resolveu aparecer. Tem gente que fala assim, né? E se a pessoa já está abalada, aí ela vai embora e não volta mais. Vai chover, hein, você por aqui. Eu vi isso não faz muito tempo. Chegamos para uma reunião. Vocês vieram hoje, hein, vai chover. Eu, pastor da igreja, fiquei com vontade de ir embora e não voltar mais. Não podia, né? Eu sou pastor da igreja, né? Não podia. Mas às vezes nós agimos assim. Quando nós deveríamos dizer, que bom que você está aqui. Nós sentimos a sua falta. Que bom que você está aqui, você fez falta. É uma alegria ter você aqui. Como eu posso te ajudar? Conte conosco, acolhimento. Ao invés de cobrança, acolhimento como Barnabé. Isso era a primeira coisa que nós precisávamos aprender. Mas, segunda coisa e por último, novos irmãos, as pessoas que Deus tem alcançado pela graça, são alcançadas para servir. Olhem comigo, agora vamos voltar para o verso de número 20,
e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia a dia, guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Saulo havia sido convertido. E ele havia sido alcançado pela graça do Senhor. E o que ele passa a fazer? A pregar o Evangelho. Ele passa a testemunhar do Senhor. Ele é recebido, ele é batizado e logo começa a cumprir a ordem de Jesus lá em Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Ananias ora por ele, impõe as mãos, ora por ele volta a enxergar, ele é batizado, ele recebe o poder de Deus, e ele já passa a testemunhar do Senhor. O verso de número 20 diz: logo nas sinagogas proclamava Jesus. E é curioso isso, ele havia passado por uma conversão tão significativa, toda conversão é significativa, sem dúvida alguma. Mas, por exemplo, no meu caso, que cresci na igreja, talvez eu não tenha muito o que contar. Eu cresci na igreja, fui ouvindo o Evangelho, e em determinado momento fiz classe de catecúmenos, Deus me convenceu dos meus pecados. A minha conversão talvez seja igual a de muitos de vocês. Mas a de Saulo não foi assim, não é verdade? Ele teve um encontro com Cristo. Cristo o encontrou. Cristo apareceu para ele no caminho de Damasco. Ele havia feito tantas coisas, e é curioso porque agora nós não lemos a respeito de Saulo contando da sua conversão, nós não lemos Saulo falando do seu testemunho, nós lemos Saulo falando de Cristo, porque, queridos, é para isso que nós fomos chamados, não para falar de nós mesmos. É claro, podemos contar nossa experiência, nossa conversão, e ela pode servir de ilustração, mas a nossa conversão não é o Evangelho. Nós fomos chamados para sermos testemunhas não de nós mesmos, mas de Cristo. E é o que Saulo está fazendo. Diz o texto que ele pregava a Jesus. Ele proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Saulo, que por tanto tempo viu a Jesus como um herege, viu a Jesus como alguém que era um maldito, por isso foi crucificado, viu a Jesus como líder de uma seita. Agora, Saulo sabia que Jesus era o Cristo, Jesus era o Messias, o Rei Messias, da qual nós lemos de manhã do Salmo 21, Saulo vai entender que é o Rei Messias, de quem Davi escreveu, sobre quem Davi falou, e ele vai proclamando Jesus, vai pregando sobre Jesus, aquele que é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos. E o final do verso 22 diz que ele demonstrava que Jesus é o Cristo, o Rei Messias. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Alcançados agora para sermos instrumentos nas mãos do Senhor. E era o que Saulo fazia. Isso não significa que nós não vamos ter dificuldades. Dos versos 23 a 25, nós lemos que ele enfrentou grandes dificuldades. Isso foi só o começo. Se você conhece o restante do livro de Atos, e se você conhece as epístolas de Paulo, você sabe que isso é só o começo. Ele ainda passou por açoites, prisão em Filipos, passou por apedrejamento, foi expulso de cidades, passou por naufrágio, passou situações terríveis. Aquilo foi apenas o começo, mas o começo de uma vida de testemunho, que nós devemos ter também, queridos, disposição. Ele não fica falando de si mesmo, ele fala de Jesus. E ele passa a experimentar a perseguição. Jesus havia dito que ele iria sofrer. E o final, quando nós olhamos, agora olhe para o verso 31, vejam, queridos, que conclusão, o verso 31, uma belíssima conclusão para tudo isso. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Nós temos visto Deus agindo na história. Nós temos visto Deus agindo na sua igreja, através da sua igreja. E nós temos visto aqui
Deus abençoando a sua igreja. Em tudo isso nós vemos a mão do Senhor trabalhando. E a igreja estava crescendo. E por que a igreja estava crescendo? Pela boa mão do Senhor. O texto diz que a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e que ela se edificava caminhando no temor do Senhor. Nós fomos chamados para isso, nós fomos alcançados pela graça do Senhor, para caminhar no temor do Senhor, para caminhar, como diz ainda o verso 31, no consolo do Espírito Santo. Nós vamos enfrentar dificuldades, sem dúvida alguma, mas no Senhor há poder suficiente, há conforto suficiente para nos sustentar. E é o Senhor quem nos abençoa. Queridos irmãos, que o Senhor continue a nos abençoar. Que o Senhor que nos alcançou pela sua graça, se você está aqui, se você está assistindo essa mensagem, e você olha para você e pensa, para mim não tem jeito. Tem jeito. Com Cristo, não há, meus irmãos, alguém que não possa ser alcançado, lavado pelo sangue do Cordeiro, e ser feito uma nova criatura, um servo do Senhor. Não importa o que você fez. O que importa é o que Cristo fez na cruz do Calvário. E se você já foi alcançado pela graça do Senhor, diga: Senhor, faz de mim um vaso de bênção, faz de mim um instrumento para proclamar a Tua palavra a todas as pessoas que o Senhor colocar na minha vida, para ser um instrumento para acolher aqueles que o Senhor tem trazido, para ser um instrumento para o crescimento dessas pessoas.